Bom, pessoal, bem-vindos à aula do Glorioso Dia. Nós somos um grupo de pessoas que se reúne semanalmente em torno da mensagem do retorno do Senhor. E nós estamos estudando sistematicamente, um por um, dos 150 capítulos do fim dos tempos. A palavra de Deus contém 150 mais capítulos sobre o fim dos tempos. É quase o dobro de informação sobre a mensagem da primeira vinda. E nós estamos, como família, aqui estudando juntos. Esse curso ele é semanal. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, estamos ao vivo, estudando e interagindo, porque depois da aula, do conteúdo, a gente tem grupos pequenos, onde nossos facilitadores maravilhosos gastam aí depois um tempo contigo, lembrando, ensinando e respondendo questões e estudando juntos. Bom, hoje é uma aula especial, porque nós temos o autor desses dois livros incríveis aqui, do Sinai a Sião e Mistério Babilônia. Claro que ele é autor também de vários outros livros que não estão mais disponíveis em português para ser comprados impressos, mas eles estão disponíveis no Kindle. A Besta Vem do Oriente Médio, Anticristo Islâmico, do Sinai a Sião, Mistério Babilônia e também Monte Sinai na Arábia. E alguns outros que em breve nós também colocaremos lá. Mas eu queria apresentar para vocês meu amigo Joe Richardson. Ele tem sido uma voz de grande inspiração para nós no estudo dos 150 capítulos sobre o fim dos tempos. E ele vai compartilhar hoje com a gente nada mais, nada menos do que Isaías 63. Isaías 63 é uma das passagens mais incríveis na visão de como é a procissão da segunda vinda. Então, pega a sua Bíblia, pega suas notas, abre aí em Isaías 63 e vamos lá. Beleza? So, Joel, thank you for joining us again. It's been great to run with you. It's good to be here. It's always a blessing. I love the Brazilians, so it's a blessing and honor for me to join you all again. É uma alegria e uma bênção para mim, privilégio poder se juntar com vocês. Eu amo os brasileiros e é um privilégio para mim poder servi-los. All right, so Victor asked me to discuss Isaiah 63, in particular verses 1 through 6. Então, o Vitor pediu para mim compartilhar Isaías 63, especialmente os versículos de 1 a 6. Now, I haven't been with you all, so I haven't been tracking with your flow precisely, so forgive me if I'm not in perfect sync. Eu não tenho a perfeita clareza de como tem andado o estudo de vocês, então se eu falar alguma coisa que vocês já viram ou que vocês ainda não ouviram, eu vou tentar ser o mais preciso possível. But it sounds like you have already covered the immediate context of Isaiah 63, its context within Isaiah, particularly chapters 59 through 64. O Vitor já me comentou que vocês já cobriram Isaías 62, 63, 64, que são capítulos que fazem parte de uma porção maior, que vai de 59 ao 64. So what I want to do is focus less on the immediate context and focus a little bit more in the larger biblical context, as well as some of the primary foundational passages upon which Isaiah 63 is built. Então, hoje eu não vou focar tanto no contexto daqui de imediato, em Isaías, mas eu quero apresentar para vocês outras passagens bíblicas que formam um contexto ainda maior, que explicam para a gente sobre o que Isaías 63 significa. Now, obviously, chapter 59
Isaiah 59, it ends with a very specific reference to the coming of the Messiah, the one who it's referred to as the Lord's own arm. Obviamente, o capítulo 59 de Isaías termina com uma referência sobre o Messias, que é a sua vinda com o seu braço poderoso, o braço poderoso do Senhor. The reason I mention this is because language like this, if it's the Lord's arm or the Lord's strong arm or this type of language, it clearly is intended to bring the reader's mind back to the Exodus. E todas as vezes que a gente vê passagens ou menções bíblicas sobre o braço poderoso do Senhor ou sobre o braço forte de Deus, tudo isso faz o leitor pensar de novo no Êxodo. So before Jesus embraced the incarnation and took on flesh, God the Son, go ahead. Não, antes de Jesus se tornar homem e descer em carne, the pre-incarnate God the Son many times throughout history appeared to different people throughout the biblical testimony. O mesmo Deus, Jesus, ele apareceu de forma antropomórfica, em forma de homem, durante várias vezes em todo o Antigo Testamento. In particular, throughout the Exodus, in the form of the pillar of cloud or the angel of the Lord, this was a pre-incarnate appearance of God the Son. Especialmente no pilar de fogo e também no anjo do Senhor. Essa era uma forma, uma manifestação visível do Senhor Jesus. God the Father sits on the throne and rules over all of creation. Deus Pai senta sobre o trono e governa sobre toda a criação. That aspect of God that reveals himself to mankind, we call God the Son. Essa expressão de Deus que se revela para o homem, Jesus, nós chamamos de o Deus Filho. But throughout the Exodus, it uses the language of the Lord's strong arm. The picture, it's almost as if the Lord is reaching down from heaven, and so God the Son is referred to as the Lord's arm. Então, durante o Êxodo, todas as menções sobre o braço forte e poderoso do Senhor, é como se Deus estivesse esticando a sua mão do céu para alcançar o seu povo, e ali ele estivesse manifestando o seu poder através do Deus Filho. So in chapter 59, verse 16, it says that the Lord saw that there was no man. He was astonished that there was no one to intercede, and then his own arm brought salvation. Capítulo 59, versículo 16, diz que ele viu que não havia ninguém e se maravilhou de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. It goes on, it says he put on righteousness like a breastplate, a helmet of salvation. It uses this clearly messianic language that frames the Messiah as a warrior. E aí, então, no versículo 17, né, ele se reveste de retidão como uma couraça e põe o elmo, o capacete da salvação. Então, aqui a gente tem a visão do Messias guerreiro se revestindo de uma armadura. The idea is that the Messiah is the God who led Israel through the wilderness and did all these mighty deeds for them. In the same way that he did it during the Exodus, he's coming back to save them yet again. Então, a ideia é que o Messias foi quem promoveu o resgate da nação de Israel. No Êxodo, ele é o mesmo Deus que também promoverá a salvação novamente. Now, of course, Isaiah, then chapter 59 ends by making specific reference to the new covenant. E o capítulo 59 conclui fazendo menção à nova aliança. Verse 21, as for me, this is my covenant with them, my spirit which is upon you, and my words which I have put in your mouth. This is clear new covenant language. Versículo 21, né? Esta é a minha aliança com eles,
o meu espírito que estará sobre ti e as minhas palavras que estarão na sua boca. Tudo isso é linguagem específica da nova aliança. And then in chapter 60, it goes into this incredibly beautiful, detailed description of the millennium of the Messianic kingdom. Excuse me, what verse? Chapter 60. E aí, então, no capítulo 60, a gente tem a descrição da beleza gloriosa que haverá na Jerusalém milenar. The reason I mention all of this is because I just want to emphasize the fact that this entire section of Isaiah is thoroughly eschatological. Eu estou mencionando esses textos para reenfatizar que, sim, Isaías 59 e 60 são completamente escatológicos. We can also see within these chapters the clear Maranatha cry that we're all so excited about. E nesses textos a gente consegue observar claramente o clamor Maranata, que empolga os nossos corações de uma maneira especial. For example, chapter 62, verse 1, it says, "For Zion's sake, I will not be silent, and for Jerusalem's sake, I will not rest until her righteousness goes forth as brightness or shining." Como, por exemplo, Isaías 62, que diz que por amor a Sião não me calarei, e por amor a Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma lâmpada acesa. This is Jesus himself speaking, saying he will not rest. He will not be silent, or he will not rest until Jerusalem is shining brightly, until his kingdom is established from Jerusalem. Isso é claramente Jesus deixando claro que ele não vai descansar até ver Jerusalém e a nação de Israel restaurada, reestabelecida, brilhando resplandecentemente. As we ourselves strive to recover the Maranatha cry in our hearts, it's so important to recognize that Jesus himself is burning for the fulfillment of all of these things, that the zeal, the passion in Jesus's heart is crying out, Maranatha. Enquanto a gente é despertado pelo clamor Maranata e a viver um estilo de vida Maranata, nós precisamos sempre ter em mente que o próprio Jesus está em chamas e o seu coração está incendiado pela mensagem Maranata. Ele quer ver a conclusão de todas essas coisas. In Hebrews chapter 10, we see a clear picture of this, verses 12 through 13. Hebreus 10, capítulo 12 e 13, a gente vê uma visão clara disso. It says that he, that's Jesus, having offered one sacrifice for sins for all time, he sat down at the right hand of God. Diz que Jesus, que uma vez ofereceu um sacrifício de uma vez por todas, agora está sentado à direita de Deus. And then it says this, it says that he has been waiting from that time onward until his enemies will be made a footstool under his feet. E a palavra de Deus continua dizendo que Jesus, a partir de então, está sentado aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés ou esmagado pelos seus pés. So when people ask, what is Jesus doing right now? Então, se alguém perguntasse o que Jesus está fazendo agora, people most often say he's interceding, and that's absolutely true. A maioria das pessoas diria que ele está intercedendo, e isso é a verdade absoluta. But beyond interceding, it says that he is waiting. He is sitting at the right hand of God, and he is waiting until he can come back and put an end to his enemies and our enemies. Mas outra coisa que Jesus está fazendo é que ele está esperando. E ele está esperando com um anseio ardente de ver o dia onde os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Os meus inimigos serão esmagados juntamente com os deles. He's not just sitting there casually waiting, just biding his time. He's passionately yearning for that moment when he can finally come back. Ele não está simplesmente sentado esperando, fazendo o tempo passar,
ou fazendo hora para se distrair, ele está ansiando, ele está desejando pelo seu retorno também. So Paul tells us that the Spirit of God within us is groaning for the fulfillment of these things. And in like manner, Jesus himself is also waiting. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que o Espírito de Deus dentro de nós está gemendo pela realização, pelo cumprimento de todas essas coisas, assim como Jesus também está ansiando por esse glorioso dia. Recovering this cry for the return of Jesus, recovering the Maranatha cry, is a matter of aligning our hearts with the Lord's heart. Recuperar o clamor Maranata é realinhar os nossos corações com o próprio coração de Jesus. Okay, so let's begin with Isaiah chapter 63, verses 1 through 3. Então, vamos começar dando uma olhada em Isaías 63, dos versículos 1 ao 3. I want to begin just by reading all of 1 through 6. E eu vou ler o texto inteiro já. Do you want me to actually read it in English, Victor, or do you want to just read 1 through 6? If you want to highlight anything, you can read it, but I can just read through everything. Go ahead, because I'll come back. Ok, então a gente vai ler aqui Isaías 63, do 1 ao 6, todos os versículos. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Por que estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam no lagar? Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. So let me begin by saying that Isaiah 63 is a passage that is very confusing for a lot of Christians. Deixa eu começar dizendo para vocês que Isaías 63 é uma passagem da Bíblia muito confusa para muitos crentes. It's like they say, wait a minute, I've gone to church my whole life. I always thought Jesus was a man of peace. It's hard for me to understand that you're saying that this bloody warrior is the Jesus that I know. A primeira coisa é, eu sempre fui para a igreja e ouvi falar que Jesus é um homem de paz. Como que você está me falando que esse guerreiro ensanguentado aqui é Jesus? The reality is that most Christians are completely out of touch with this consistent theme of the Lord coming back as a warrior found throughout the entirety of the Bible. A verdade é que a maioria dos crentes não possuem o menor contato ou relacionamento com as passagens bíblicas que apresentam o Jesus guerreiro ensanguentado que consistentemente é apresentado em todas as escrituras. Even in the New Testament, in Revelation 19, it says, in righteousness he judges and makes war. Até mesmo em Apocalipse 19, a gente vê o texto dizendo que em justiça ele julga e faz guerra. In Isaiah 42, within relative context of this, in verse 13 through 15, we have a beautiful little snapshot of Jesus as the divine warrior. Isaías 42 também mostra para a gente, no versículo 12 e 13, uma visão, né, maravilhosa, bela, de Jesus como guerreiro. In verse 13, it says, the Lord, that's Yahweh, shall go forth like a mighty man. No versículo 13 de Isaías 42, o Senhor sairá como um guerreiro poderoso.
So here you have the Son of Man, Jesus, one like a Son of Man, fully God, fully man, marching forth. Então aqui a gente tem a visão clara de Jesus, 100% homem, 100% Deus, marchando na plenitude da sua força. It says, hey, he will stir up his zeal like a man of war. Isaías 42 diz que ele vai se levantar no seu zelo como um homem de guerra. In verse 14, we see a reiteration of this yearning that's in his heart. And he says, I have held my peace a long time. I have been still and I restrained myself. Versículo 14 mostra esse clamor contido no coração de Jesus, que foi contido por tanto tempo. Ele fala, por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu esperei, mas agora eu vou gritar como uma mulher tendo um parto. We look out at the world right now, and there's so much that can pull us into, it can emotionally pull us into it. We can get so frustrated with politics or the Taliban or, any number of things can make us so angry. Hoje o mundo está tão confuso e tanta coisa ruim acontecendo, são políticas, questões geopolíticas, o Talibã e tudo que está acontecendo no mundo deixa a gente muito confuso. I work with the underground church in Afghanistan, and we're getting reports of the Taliban talking about forcing all of these young girls into marriage and this type of thing. Eu trabalho com a igreja perseguida no Afeganistão e diariamente nós vemos histórias do Talibã forçando meninas, crianças e adolescentes a se casar. And I can understand when Christians get frustrated, they want to take up arms, they want to go fight, they want to inflict justice on those who are unjust. E eu entendo quando um cristão ele sente o desejo de organizar um exército e sair para a guerra para fazer alguma coisa ou promover algum tipo de justiça, porque é muito frustrante às vezes. And sometimes it feels like you say, Lord, where are you? How can you just allow this to continue for so long? Às vezes a gente pensa, Deus, como que você pode permitir uma coisa dessas acontecer por tanto tempo? He says in the context of his return, he says, I have held my peace a long time. I have been still and I have restrained myself, but no more. E aí então ele diz em Isaías 42, por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu restringi a minha ira, mas agora não mais. In verse 15, he says, I will lay the mountains waste. E aí no versículo 15 de Isaías 42 ele fala, eu vou abater as montanhas. Again, we see a lot of things that upset us, but the Lord sees everything. The Lord hears every cry throughout the earth, and he's in this position presently right now of waiting and restraining himself, but that day will not, his restraint will not last forever. Existe muita coisa que nos deixa frustrado hoje de não ver Deus resolvendo isso muito rápido, mas essa restrição de Deus em realizar as coisas não vai durar para sempre. Okay, so in Isaiah 63, the Lord is portrayed as this warrior marching from the south. Isaiah is in Jerusalem, and he's looking to the south of Israel. Isaías 63, então, mostra para a gente Jesus como esse guerreiro marchando. E Isaías, ele está em Jerusalém e ele está olhando para o sul de Israel. So he's wondering, he's saying, who is this majestic figure who's marching from the south, from the region of Edom and Bozrah? E Isaías se pergunta, quem é essa figura majestosa que está marchando do sul, ali na região onde é Bozra e Edom? So Edom and Bozrah are the regions of modern-day southern Jordan, extending all the way down into northwest Saudi Arabia. Bozra e Edom
hoje, atualmente, é o sul da Jordânia e o noroeste da Arábia Saudita. Most people think of Edom only as Jordan, A maioria das pessoas pensam em Edom apenas como Jordânia. but in both Jeremiah and Ezekiel, the Bible defines Edom as extending from Teman to Dedan. Mas Jeremias e Ezequiel apresentam para a gente Edom com seus termos que vão de Dedan a Dedan to Dedan is the south, yeah. in the north. Teman is to the northern edge of Edom, and Dedan is the southern extent. Temã no norte e Dedan no sul, na extensão do que é Edom bíblico. So Dedan is modern day. If you want to look it up in Saudi Arabia, it's called Al-Ula. Dedan é a cidade atual de Al-Ula, na Arábia Saudita, se você quiser pesquisar depois. I'll be there in 3 weeks. Eu vou estar lá em 3 semanas. So it's very beautiful. So the question is, who is this majestic figure who's marching up from the south of Israel? Então, a pergunta no texto apresenta para a gente quem é essa pessoa majestosa marchando no sul de Israel. And Isaiah says he's majestic in his apparel, and he's marching forward in the greatness of his strength. Isaías o descreve com vestes majestosas e ele marcha com a grandeza da sua força. And of course, the Lord responds. He says, "It is I, speaking in righteousness, mighty to save." E aí então Jesus responde: sou eu, né, poderoso, que fala em justiça e é poderoso para salvar. So let's begin with the theme of Edom and Bozrah. What are the foundational texts that Isaiah 63 is built upon? Então vamos começar com esse ponto aqui de Bozra e Edom e descobrir quais são os textos fundamentais para Isaías começar a expor e construir. So the foundational prophecy is Deuteronomy 33, verse 2. A profecia fundamental é Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. This is called the blessing of Moses. It's actually the last words of Moses, and it's a prophecy about the return of Jesus. Essas são as últimas palavras de Moisés, e é o texto conhecido como a bênção de Moisés, e é uma das profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Now, before I begin reading it, I have to say something about the Hebrew and the translation. Antes de eu começar a leitura, eu preciso falar um pouquinho sobre o hebraico e a tradução. So it begins by saying the Lord came from Sinai. It uses, most translations use the past tense, and I assume that the Portuguese translation uses past tense as well. Yes. A maioria das traduções vão dizer que o Senhor veio antes de eu do começar Sinai. a leitura, eu preciso falar um pouquinho sobre o hebraico e a tradução. So it begins by saying the Lord came from Sinai. It uses, most translations use the past tense. Como é que faz? Ok, obrigado. All right. A maioria das traduções vai dizer que o Senhor veio do Sinai, né, como algo no passado. Okay, so the word there for came, that's translated as past tense, in the Hebrew, this is in the perfect verbal tense, the perfect Hebrew verbal tense. A palavra veio, né, que está traduzida no passado, no hebraico, ela está no seu estado perfeito. Now, the Hebrew perfect tense can be translated as past tense, as present tense, as ongoing,
or as future tense, it can actually be translated any of these ways. Então, isso quer dizer que essa palavra poderia ter sido traduzida no passado, no presente, como atualmente ou continuamente acontecendo, ou até mesmo futuro. Essa palavra poderia ser traduzida de qualquer uma dessas formas perfeitamente. Now, translators choose tense based on the context of any particular passage. Os tradutores escolheram traduzir no passado especificamente por causa do contexto. Now, what happens when translators look at this passage is they see the references to Mount Sinai, they see language that sounds like the Exodus, and so they assume it should be past tense. O motivo pelo qual eles traduzem no passado é porque quando eles veem o Monte Sinai e outras coisas relacionadas ao deserto, isso são eventos, ou parece ser eventos que já aconteceram. Por isso que eles traduzem assim no passado. But I would argue that it's a prophecy and that it should be translated as future tense. And in fact, that's exactly how Jesus himself interprets this passage. Mas eu posso te afirmar que esse é um texto profético futuro e é de maneira futura que Jesus olha para esse texto e o interpreta. So instead of the Lord came from Sinai, it should be the Lord will come from Sinai. Então, em vez de o Senhor veio do Sinai, a melhor maneira seria o Senhor virá ao Sinai. This passage is describing the exact same thing as Isaiah 63. Essa passagem está descrevendo exatamente a mesma visão de Isaías 63. It's describing Jesus when he returns, marching from the south of Israel, marching up toward Jerusalem. Ele está descrevendo Jesus marchando, vindo, subindo do sul de Israel em direção a Jerusalém. So I'm going to read it in that context. The Lord will come from Sinai. Então, para a gente ler nesse contexto, a gente poderia ler assim: o Senhor virá ao Sinai. He will dawn on them from Seir. E ele vai alvorecer no Seir. Seir is the most prominent, tallest mountain in the kingdom of Edom. Seir é a montanha mais alta de todo o reino de Edom. It says he will shine forth from Mount Paran. E diz que ele vai resplandecer desde o Monte Paran. Mount Paran sits in between Seir and Sinai. Monte Paran está no meio do caminho entre o Monte Seir e o Monte Sinai. And then it says, he will come from the midst of 10,000 holy ones. E aí então diz que ele virá no meio de dezenas de milhares. This is the exact same language that is used throughout the New Testament to describe the return of Jesus, who comes back from heaven from myriads of his holy ones. É a mesma forma de dizer que Jesus usou para referir a sua segunda vinda, dizendo que ele viria com todos os seus santos. This is the very text, the very passage that the New Testament draws from and derives this concept from. Esse é o mesmo texto, esse é o texto propriamente dito de onde o Novo Testamento retira informação para informar sobre a segunda vinda. It says, at his right hand, there will be flashing lightning. Diz que da sua mão direita vai sair raios. Now I'm going to move forward to another text that's very similar. Indo adiante, a gente pode ver um outro texto que é bem similar com esse. But before I do, I want you to take note of something else that's here in this text. Mas antes de avançar, eu queria que você anotasse algo muito importante sobre esse texto aqui. It describes the Lord three ways, three verbs.
ele descreve o Senhor de três maneiras diferentes, em três verbos. He will come, Ele virá, he will dawn on them, ele vai alvorecer and he will, sobre eles, and he will ele vai- shine forth. e ele vai brilhar sobre eles. So the language of the Lord's return, of his coming, is also described using the language of the rising of the sun and the shining forth of the sun. Então, a linguagem que está sendo apresentada aqui usa a imagem do sol nascendo, né? O nascer do sol é semelhante à segunda vinda. Now, in Isaiah 60, what does it say in Isaiah 60? E o que diz em Isaías 60? It says, "Arise and shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you." Diz assim: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. It uses exactly the same language. It uses the language of the rising of the sun, but it's speaking of the coming of the Lord. Ele usa a linguagem do nascer do sol para referir-se à segunda vinda do Senhor. Now think about this. In the New Testament, Jesus is describing his own return, and what does he say? Agora pensa que Jesus, no Novo Testamento, descrevendo a sua segunda vinda, que maneira ele faz isso? Now, I don't know if it's worded this way in the Portuguese Bible translations, but in the English translations, it says, even as the lightning flashes from the east to the west. It uses the language of lightning bolts. Eu não sei como as referências ou as traduções em português, mas Jesus, ao mencionar a segunda vinda, diz que assim como um raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente, but the reality is lightning doesn't come from the east to the west. Lightning goes in any direction. A questão é que os relâmpagos, eles não saem do Oriente para o Ocidente. Os relâmpagos, eles acontecem de maneira fenomenal de qualquer direção. The sun, however, rises in the east. Mas o sol, pelo contrário, nasce no Oriente. And so the morning rays of the sun shine from the east. Então, o sol da manhã resplandecente nasce no Oriente. In the same way, Jesus, when he returns, will be like the shining of the morning sun. Assim como Jesus, quando ele retorna, é como o brilho do sol nascente. It's passages like Deuteronomy 33 and Isaiah 60 where the New Testament draws from to speak of Jesus coming back in glory. É de Deuteronômio 33 e Isaías 60 que o Novo Testamento inspira-se para apresentar a segunda vinda com detalhes gloriosos e radiantes para o retorno de Jesus. So does it, by the way, in the Portuguese translation, does it use the word lightning or does it use light? In Portuguese, it's lightning. Yeah. Sounds like a thunder. Yeah, which is just, you can see it so clearly that the proper translation should be shining like the light, like the morning light, not lightning. Então, a ideia e o conceito deveria ser muito mais próximo de ver o raio do sol e não o raio de relâmpago. So I want to return to this theme of marching from Edom. Então, eu quero voltar para o assunto de marchando de Edom. In Judges chapter 5, we have the Song of Deborah. Em Juízes, capítulo 5, a gente tem a canção de Débora. You'll notice many similarities between this prophecy and Deuteronomy 33. Você vai ver muitas similaridades entre essa passagem e também Deuteronômio 33.
Verses 4 and 5, I'm going to read again in future tense. Juízes 5, versículo 4 e 5, eu também quero ler de maneira futura. Lord, when you will go out from Seir, Deus, quando você se levanta de Seir, when you march from the field of Edom, e quando você caminha no campo de Edom, the earth will quake, the heavens will drip water, yea, the clouds will pour forth water. a terra estremeceu, a terra estremece, os céus gotejam e as nuvens gotejarão águas. The mountains will quake at the presence of the Lord, Sinai at the presence of the Lord, the God of Israel. Os montes se derreterão diante do Senhor e até mesmo o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. So you have a lot of the same toponyms. You Então have você, Seir, Edom, and Sinai. então você tem os principais nomes sendo mencionados aqui de novo: Seir, Sinai e Edom. And then another important prophecy is Habakkuk chapter 3, and we're going to look at verse 3. E outra passagem importante seria Abacuque 3. A gente vai dar uma olhada no versículo 3. It says, God will come from Teman. Fala, Deus virá de Temã. Again, Teman is the northern border of Edom. Temã é a fronteira norte de Edom. And it says, and the Holy One will come from Mount Paran. E o versículo 3 de Abacuque 3 continua dizendo, e do Monte Parã vem aquele que é santo. Here's the language, very similar language here. It says, his splendor will cover the heavens. E aí a linguagem muito semelhante. A sua glória cobre os céus. And the earth will be full of his praise. E a terra se enche do seu louvor. So for anyone, now Habakkuk is just a little bit older than Isaiah. So Isaiah came after Habakkuk. Então, Abacuque é um pouquinho mais velho do que Isaías. Então, Isaías escreveu depois de Abacuque. So for anyone who knew the scriptures, when they read Isaiah 63 for the first time, they already were familiar with these previous passages that spoke of a day when God would be marching forth from the south. Então, qualquer pessoa que conhecesse as profecias bíblicas, ao ouvir Isaías mencionar a marcha de Deus vindo do sul em Isaías 63, ia correlacionar com essas outras passagens. Now notice this is the Lord Almighty, but he is in the form of a man. He has lightning coming out of his hands. He's marching from the south and he's shining like the sun. Mas presta atenção que é Deus em forma de homem. Da sua mão saem raios resplandecentes, né? E dele mesmo sai glória. Now I want to return to some of these verses, but I want to zero in on the word march because it's another important theme. Outra palavra muito importante que eu quero focar agora é a palavra marcha. Deuteronomy 33 does not mention that he's marching, but it is the picture of God in the form of a man, again, lightning coming out of his hands, marching through the desert, leading his people. Deuteronômio 33 não fala necessariamente de Deus marchando, mas é a mesma figura de Deus com raios nas mãos. Notice in Judges 5, it says, O Lord, you will march forth from the field of Edom. Mas Juízes 5 já menciona Deus marchando nos campos de Edom. Similarly, in Habakkuk chapter 3, but we're skipping forward a bit to verses 12 and 13. De maneira semelhante está em Abacuque 3, nos versículos 12 e 13. In verse 12, it says, in indignation, in anger, you will march through the earth. Diz no versículo 12 que
com indignação você vai marchar pela terra, In anger, you will trample the nations. e com ira você vai esmagar ou pisar as nações. You will go forth for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. And that means your anointed ones. E você irá em direção para gerar salvação para os seus ungidos, ou o seu ungido, seu povo. And then here is one of my favorite verses in the whole Bible. E aí, então, tem um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia. It says, you will strike or crush the head of the house of evil to lay him open from thigh to neck. E é o versículo, ao fim do versículo 13. Você irá pisar a cabeça do chefe da terra da impiedade, o abrindo da cabeça aos pés. So it's talking about the divine warrior, the Messiah, killing the Antichrist, and it calls him the head of the house of evil. É uma passagem falando sobre Jesus, o Messias, matando o anticristo, que aqui é apresentado como o chefe da terra da impiedade. All of these themes, they all tie into these foundational eschatological prophecies. Todos esses textos compõem o tema desse grande assunto escatológico. Now, the question that Isaiah has is, he says, why is this majestic figure, why is he wearing vivid red clothes like someone who's been stomping grapes all day? Like, why are all of your clothes bright red? A pergunta de Isaías é: por que a sua roupa está vermelha, tão resplandecente, vermelha, como se fosse a roupa de alguém que pisou no lagar? And the Lord explains, he says, this is the blood of my enemies. He says, I have trodden the winepress. And from the Gentiles, there was no one helping me, but I accomplished salvation myself. E Jesus responde, ele diz que isso nas minhas roupas é o sangue dos meus inimigos que eu pisei e matei. E das nações gentias, nenhum outro se juntou a mim nessa tarefa. Eu mesmo realizei toda a salvação. And then he says, for the day of my vengeance has come. E aí então ele declara que o dia da minha vingança chegou. It's as though after all of this waiting, all of this restraint, finally the day has come when he can crush his enemies. He can crush the head of the house of evil. He can make his enemies a footstool for his feet. And he's crushing his enemies like grapes. E aí então ele pode dizer, né? Finalmente toda essa espera chegou ao fim e eu posso esmagar e vencer os meus inimigos e colocar todos eles debaixo dos meus pés. Now, of course, the foundation for this concept in Isaiah, it begins previously in some older passages. Obviamente, esse conceito em Isaías, ele nasceu em passagens, profecias bíblicas muito mais antigas. Of course, the ultimate foundational messianic text is Genesis 3:15. Obviamente, a profecia fundamental para a apresentação do Messias é Gênesis capítulo 3, versículo 15. As soon as the fall had happened, corruption and the curse and sin and death had entered the human experience, the Lord spoke and declared the solution. Assim que o homem cai, assim que o homem peca e o pecado entra na humanidade, o Senhor declara qual vai ser o meio pelo qual a solução para a humanidade virá. And the Lord declared to the serpent that someone is coming who is going to crush your head. E o Senhor declara que, ele declara para a serpente, alguém está vindo que em breve irá esmagar a sua cabeça. The very first thing that the Messiah is described as in the Bible is the one who will crush the head of Satan. Então, a primeira descrição que nós temos na Bíblia sobre o Messias
é aquele que esmaga a cabeça da serpente. But it's much more than just the serpent. He will also crush the children of the serpent. He will crush those who are his enemies. Mas é mais do que apenas a serpente, ele também esmaga a cabeça dos filhos, da semente da serpente, todos os seus inimigos. And so you see this theme repeated in numerous passages throughout the Bible. Então você consegue ver esse tema, essa mensagem se repetindo em várias e várias passagens da Bíblia. In Joel chapter 3, verse 2, and then 13 and 14, we see this theme. Em Joel, capítulo 2, versículo 14 e 15, a gente também vê isso. The Lord says, I will gather all the Gentiles and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and there I will enter into judgment with them. Na verdade, é Joel 3, onde diz que Deus declara: eu vou reunir todas as nações no vale de Josafá e eu vou lidar com elas ali. And then he says, the harvest is ripe, the winepress is full, for their wickedness is great. The day of the Lord is near in the valley of decision. E aí, então ele diz que a colheita está pronta, o lagar está preparado, e agora eu juntei todas as nações para a minha vingança no vale da decisão. But it's more than just God himself crushing the head of Satan and crushing his enemies. The Bible also says that we who are his people will participate with Jesus in this event. Mas é mais do que apenas Jesus esmagando os seus inimigos. A Bíblia também apresenta nós, que somos o seu povo, participando ativamente desses eventos. So there's a question, how do we reconcile the fact that the Lord comes back from myriads of his holy ones and we are with him, but here in Isaiah 63, it says that he's alone. Então, como que a gente consegue conciliar o fato de que quando o Senhor vem, ele vai estar, nós vamos estar com ele, todos os santos vão estar com ele, milhares de santos estarão com ele, e mesmo assim ele diz que não houve ninguém para o ajudar. Como que a gente concilia isso? The point is not to say that Jesus is just a solitary figure all by himself. That's not the point of Isaiah 63. O ponto não é mostrar que Jesus é uma figura solitária nessa visão. Não é isso que Isaías 63 está tentando dizer. The point is that it's him alone, without the help of the Gentile armies, the armies of the world, accomplishing righteousness. It will be accomplished by Jesus and his armies alone. O ponto é que Jesus está sozinho em relação aos exércitos dos gentios que não lhe prestaram ajuda. Jesus é o comandante do seu exército e, junto com o seu exército, ele executa justiça sozinho. So, for example, in Deuteronomy 33, at the very end of the prophecy, in verse 29, it says this. No final da profecia de Deuteronômio 33, no versículo 29, ele diz o seguinte. It says, happy are you, O Israel. Ele diz que Israel, feliz é você. And it says, who is like you, a people who are saved by the Lord, like personally saved by the Lord? Quem é um povo igual a ti, um povo que é salvo pessoalmente ou particularmente pelo Senhor? It says he is the shield of your help and the sword of your triumph. Ele diz que você é o seu escudo e a sua espada, a espada do seu triunfo. And then it says this, it says your enemies will come fawning to you and you will tread upon their backs. E aí então o texto diz que você pisará nas costas dos seus inimigos. So the picture is that God's people will partner with their King Messiah, who he himself is the crushing one, and we will partner with him in crushing our enemies like grapes. Então,
a visão é que nós, os santos, estaremos com o Messias, enquanto ele, que é aquele que é o esmagador da cabeça da serpente, nós também somos participantes desse evento de esmagar os nossos inimigos. Now, I want to be very clear, this is not something we do now. Eu quero ser muito claro aqui de que isso não é algo que nós fazemos agora. It's something that we do after he returns, when we are with him in our glorified, resurrected bodies. É algo que nós fazemos com ele, juntamente com Jesus, apenas depois de Jesus voltar com os nossos corpos glorificados. In Psalm 68, verses 20 through 23, King David described this. Salmo 68, do 20 ao 23, o rei Davi descreve isso. It says, surely God crushes the heads of his enemies. Diz que certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos. And then skipping forward, it says, the Lord will bring them back from the depths of the sea. E aí, então, o texto continua dizendo que Deus os trará de volta da profundeza do mar, so that your feet may wade in their blood, and your dogs' tongues may have their share from your enemies. e aí, então, o seu sangue ensopará os seus pés e os seus próprios cães vão lamber o sangue. Very strong language, obviously. Obviamente, uma linguagem bem violenta, né? Malachi chapter 4, verses 1 through 3, also, again, one of the last of the prophets, brings together so many of these themes. Malaquias 4, de 1 ao 3, também apresenta muito desses temas novamente. It says, behold, the day is coming, burning like a furnace. Diz assim, olhe, veja, o dia está se aproximando, queimando como uma fornalha. All the arrogant and every evildoer will become like chaff. Todo arrogante e todo aquele que faz o mal será como o pó. The day is coming and it will set them ablaze, says the Lord of hosts. O dia está vindo, no qual o Senhor vai incendiá-los. It will leave them neither root nor branch. So both the roots under the ground and the branches above, nothing will be left. Não vai sobrar nada, nem a raiz, nem os galhos. Now watch this. This is beautiful. It says, but for you who fear my name, Mas olhe isso aqui, que belo. Para vocês que temem o meu nome. it says, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings. And it's not son like child of righteousness. It's the son like the burning sun of righteousness will rise with healing in its wings. O sol da justiça nascerá sobre vocês com cura nas suas asas. And you will go forth and skip about like calves from out of the stall, like baby cows skipping around. E vocês saltarão como bezerros. And then it says, you will tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing, says the Lord of hosts. E vocês pisarão os perversos como cinzas, porque eles serão esmagados debaixo da sola dos seus pés. So similar, slightly different language. Instead of bathing our feet in their blood, now they're portrayed as ashes under our feet. Então, a linguagem é parecida, não exatamente igual. Na outra passagem, o nosso pé fica sujo de sangue. Nessa passagem, o nosso pé está sobre cinzas. But notice there in Malachi, you have the theme of the day of the Lord, the return of Jesus. Mas em Malaquias você tem, primeiro, o tema do retorno do Senhor. It describes him like the sun shining forth. Descreve ele como o sol nascendo e brilhando. And we are actually partnering with him with the ashes of our enemies under our feet. E nós somos descritos como participantes da sua ação de colocá-los debaixo dos nossos pés. Now, when does this march happen? When does
Jesus march from the south, killing his enemies, killing the armies of the Antichrist. E quando a gente tem a visão de Jesus marchando e matando os inimigos, o império do anticristo, I believe, and I think it makes the most sense, and I know Mike Bickle also teaches this. eu acho que faz maior sentido, e também o Mike Bickle ensina algo parecido, That this takes place in the context of the 7 bowl judgments in Revelation 16. de que isso acontece durante o período de tempo relatado onde as 7 taças da ira de Deus estão sendo derramadas em Apocalipse. So the church is raptured at the 7th trumpet, Então, a igreja ela é arrebatada na 7ª trombeta, Jesus returns from heaven Jesus volta dos céus, with all of his angels, and we also are with him, com todos os anjos, e nós também estamos com ele, and he's marching from the south, from the desert of the Exodus, as the greater Moses, e ele marcha do sul, pelo deserto do Êxodo, como um Moisés maior. and he's killing and slaying the armies of the Antichrist as he sets many of his people free from being prisoners of war. E ele executa e mata os seus inimigos, enquanto ele também liberta o seu povo que era prisioneiro de guerra. Isaiah 63, by the way, is a parallel passage to Isaiah 34. Isaías 63, na verdade, é uma passagem paralela para Isaías 34. You can study Isaiah 34 right next to Isaiah 63. It's describing the same thing. Você pode estudar Isaías 63 e Isaías 34 paralelamente. Eles estão descrevendo os mesmos eventos. It is also the same thing that Isaiah describes in chapter 35 and chapter 40, when the prophet declares to make a highway through the desert for the king. E é o mesmo assunto de Isaías 35 e Isaías 40, onde o profeta diz: preparem um caminho para o rei. The return of Jesus is a complex series of events that unfolds over a period of time. It doesn't happen in an instant. Os eventos da volta de Jesus é um complexo de coisas acontecendo que leva tempo para se desenrolar, não é algo que acontece em apenas um instante. In the same way that when he came the first time, he was born, he went through a process. It was a very earthy process. Da mesma maneira como ele veio da primeira vez, ele nasceu e tudo foi um processo. A segunda vinda também será um processo natural. Likewise, when he returns from heaven, he will accomplish redemption in a very real earthy way. He doesn't just come back and wave a magic wand and make everything happen instantaneously. Da mesma forma, na segunda vinda, Jesus vai realizar os seus feitos, não como uma varinha mágica que faz tudo acontecer rapidinho, mas de um processo bem natural e gradativo. Jesus comes back with a sword, not a magic wand. Jesus volta com uma espada, não com uma varinha mágica. And as gruesome and as graphic as this picture of this blood-soaked Jesus is, this is something that we should rejoice in and take comfort knowing that the day of justice is coming. E por mais que seja uma visão sangrenta e assustadora, nós deveríamos nos alegrar e regozijar ao ver isso, porque nisso está a nossa esperança e a nossa redenção. It will be a day when human trafficking will come to an end. E aí será o dia quando o tráfico humano vai acabar. The Taliban will come to an end. O Talibã vai acabar. ISIS will come to an end. O Estado Islâmico vai acabar. Sickness, death, corruption, struggling with sin will come to an end.
doenças, pecado, enfermidade e lutar contra os tentações e pecados, tudo isso vai chegar ao fim. We could go on and on and on with all of the things that make us and the Lord groan inside will come to an end. E nós poderíamos dar sequência a essa lista de inimigos sendo derrotados, e tudo isso é pelo que nós ansiamos e pelo que Jesus está ansiando agora mesmo. And so I'll end by reading a verse from our brother Paul the Apostle. E eu vou terminar lendo um texto do nosso irmão apóstolo Paulo. In Romans 16, verse 20, he said this. Romanos 16, versículo 20, ele diz o seguinte: He said, the God of peace will soon crush Satan under our feet. The grace of the Lord Jesus be with you all. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos nossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amen. Amém, e amém, e amém. Right. Thank you, Joel, so much. Thank you so much. God bless you. Do you just end and call it a night? Yes, we'll break in small groups discussion. So we'll have more time here discussing the theme. Thank you so much. Okay, wonderful. God bless you all. We'll look forward to seeing you next time. Valeu, galera. Muito obrigado. Deus abençoe. Esperando ver vocês na próxima vez. Thank you. All right. Blessings all. All right. Queridos, é sobre isso, né? Espero que vocês tenham sido abençoados, edificados e desafiados também, sabe? Pensar que o clamor Maranata que a gente está sentindo, na verdade, não é nada perto daquilo que Jesus está ansiando, né? Jesus está queimando com esse desejo.